Pronto, bom dia. Vamos conversar com o Oswaldo, vamos fazer uma renda, né, sobre um tema bem específico, mas de fundamental importância, que é o link-PC. Lembrando que o link-PC é exatamente um ponto crucial, é o momento em que a mente interage ou com a outra mente, ou com o mundo físico, né, produzindo um fenômeno quer de psigama, quer de psicapa, né? A gente começa a nossa conversa retomando aquela conceituação de fenômeno paranormal, né? É um fenômeno incomum, vou tocar, né? Mais adiante. Pronto. É um fenômeno incomum produzido pela mente humana, né? Que apresenta uma característica ou uma tomada de conhecimento de um conteúdo psíquico ou de um fato físico, bem como a ação da mente sobre a matéria em geral. Pela própria constituição, já teríamos dois ramos, o de psigama e o de psicapa, e que apresenta como fundamento básico, como características, é um fenômeno produzido pela mente humana, por um ser humano. Não se discute se é possível uma paranormalidade de animais e vegetais. Nós estamos discutindo a problemática da produção de fenômenos pela mente humana. E como já falou o Walter aqui, o paranormal não faz o fenômeno quando ele quer, né? Ele pode, por mais que queira produzir um fenômeno paranormal naquele dia, fazer uma psicografia, ter uma telecinesia, ele pode não conseguir, não depende da vontade dele. É um fenômeno probabilístico, não é um fenômeno determinístico, ok? E a gente retoma aqui o modelo proposto pelo Instituto, né, do fluxo endopsi entre o nível consciente e o nível inconsciente do agente psi, e o fluxo exopsi, que é da mente do agente psi para o mundo físico, tanto através de um processo aferente de entrada de informação, de energia, bem como do processo de eferência, de saída, né, no fenômeno de psicocinesia. O link-psi seria o quê? Seria um construto, né? Já me faz lembrar nosso saudoso Vissuro Caruso, né? É um construto de conexão entre o psiquismo humano e um outro sistema. Só que esse outro sistema, ele pode ser uma outra mente, né? E pode ser a matéria, a energia, o mundo físico em geral. Ok? Então, essa é a ideia, né? O conceito do link-psi. Certo? A nossa consciência é resultado, então, do link entre a mente e um sistema nervoso, no caso, o nosso sistema nervoso. E teríamos que tipos de link? Né? Vamos ver o aspecto quanto ao ente linkado, que a gente já falou. O ente linkado pode ser uma mente, então pode ser um link mente-mente, como esse objeto linkado pode ser o mundo físico. Então, se eu a minha mente atua sobre um objeto e produz um deslocamento, uma telecinesia, eu tenho mente, matéria, energia. Bem como também quanto à duração. Pode ser um link permanente, duradouro, ou algo rápido, provisório. A gente vai ver mais adiante que um dos postulados, que foi elaborado por Horta Santos, ele propõe que a nossa própria individualidade, a ação, né, ela é uma ação psicocinética, né? Então, eu tenho um psiquismo, eu sou um psiquismo, tenho um corpo físico, e quando eu, por exemplo, agora estou falando, estou movimentando a minha mão, o meu braço, a minha mente está atuando sobre o meu corpo, produzindo esse movimento. Essa ação, é uma posição interessante, Horta Santos coloca, essa nossa ação natural, normal do dia a dia, é uma ação psicocinética. Eu atuo psicocineticamente sobre o meu corpo físico. Essa forma de perceber é uma forma interessante. E pode atuar sobre a matéria externa ou sobre
outro indivíduo, não só sobre o meu corpo, mas há essa ação psicocinética natural, vamos dizer assim. Isso. Certo. Outro aspecto que a gente vai abordar mais adiante é a questão do desligamento, né? Que você, quando há uma ação paranormal, você forma-se um link, uma conexão entre a mente e outra mente, ou a mente e o mundo físico, mas isso se desconecta e se conecta novamente. Nós vamos ver o estudo das, por exemplo, funções inibidores, que possibilitam uma melhor compreensão sobre isso. E, ao se formar o link, nós temos todo aspecto. A mente não se conecta como um todo, né? Então, existe, podemos dizer assim, zonas de aderência em que há permeabilização da passagem do fluxo energético formacional e regiões que não há, que há um bloqueio, ok? Então, não há um link completo, mas um link parcial. Esse estudo do link, ele veio no bom sentido, de uma provocação do nosso querido Geraldo Sartre, né? Geraldo Sartre, que foi presidente do PRJ, né, Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, e muito interagia e participava do Instituto, participou de vários ciclos. O Sartre, ele aproveitou algumas ideias nossas, desenvolveu e construiu o trabalho, e por sua feita também eu aproveitei ideias, trabalhos, tanto de Horta Santo como de Geraldo, e desenvolvemos teorias, propostas em cima das enriquecedoras ideias de Geraldo e de Horta Santos. E aí, Geraldo Sartre, no Anuário Brasileiro de Parapsicologia de 2002, ele fez uma provocação no bom sentido, né? Ele propôs que o link psi é uma função lógica. E me cutucou, né? Me convocou para que eu me debruçasse, né, sobre essa questão e fizesse abordagem matemática, topológica e tal. E nós aceitamos essa sua proposta e é o que nós fizemos, ok? Então, esse trabalho sobre o link psi é decorrência exatamente dos estímulos e de ideias iniciais do nosso querido Geraldo dos Santos Sartre. E o toque inicial é exatamente essa conjectura, né? Esse princípio de que o link psi é uma função lógica. Vamos partir daí, dessa reflexão sobre isso, e da análise que fizemos posteriormente, da descoberta de outros princípios que estão vinculados à questão do link psi. Temos 5 princípios. Inicialmente, temos esses 3, os 3 contribuição de Horta Santos, de Sartre, e o último, Sartre e Horta Santos. E acrescentamos a esses 3 mais 2. Serão duas propostas do Instituto. Mas vamos ver. Esse primeiro é a conjectura de Sartre, que o link psi é uma função lógica. O segundo, a conjectura, é que o link psi é de natureza semântica. A gente vai aprofundar cada um desses aspectos. O terceiro, tem o de Sartre e Horta Santos, é o que link psi é psicocinético. Já comentamos alguma coisa sobre ele. E temos essas duas conjecturas que nós propusemos. A conjectura 4, que o link psi é intermitente. E esse intermitente dever-se-ia a 2 fatores. As funções psíquicas inibidoras, inicialmente propostas por Horta Santos e por Sartre, do aspecto de psigama, e que estendemos a questão também de psicapa. Bem como ao processo de psicamento da realidade, da matéria, do mundo físico, proposta principalmente por Horta Santos. E a conjectura 5, que o link psi preserva as invariantes topológicas, né? E isso começou, antes, independente essa proposta da função topológica, com uma provocação, no bom sentido, de Ivo Ciro Caruso, né? E Ivo Ciro Caruso diz: Ronaldo, eu acho que aqui no baralho ESP, né, o baralho Zender, deve haver alguma transformação
possivelmente de natureza topológica. Vê aí o que é que você pode abordar, e nós fizemos um trabalho, interpretação topológica do desvio da forma, aprofundando exatamente esse aspecto que inicialmente foi proposto por Dr. Igor. Ok? Conjectura da função lógica. Essa conjectura foi formulada, como eu disse, por Geraldo Sartre, no trabalho Novas Considerações sobre o link mente-cérebro. O link psi é uma função lógica, matemática, provavelmente não bionífica. Claro que eu evitei o máximo possível de expressões matemáticas, tem um mínimo possível, mas é possível, quem quiser depois, em conversas, a gente trocar ideias sobre uma abordagem também matemática, até mesmo do processo da aparição. Eu tenho um desenvolvimento utilizando topologia e funções métricas, que poderia dar uma vertente sobre a compreensão de mudança de métrica na percepção das aparições. O que é uma função lógica? Eu trouxe alguns slides, tal, mas a gente vai conversando e transmitindo a ideia. O fundamental é que a ideia seja repassada. Vocês vão ver mais adiante que eu chamo função booleana, porque a função lógica é também chamada função de Boole, função booleana, que essencialmente, trocando em miúdos, são funções que fundamentalmente têm duas respostas, sim, não, ligado, desligado, e são fundamentalmente funções simples, tipo uma função constante, f de x igual a 5, né, uma reta constante, ou são funções igual a ela mesma, f de x igual a x. Todas as funções que são combinações dessas funções simples são funções booleanas ou funções lógicas. E é de se esperar que a interação psíquica, o link psi, seja booleano no sentido de que a natureza parece, a gente é que complica, o ser humano é que complica, parece complicar a natureza, mas a natureza parece se efetuar e se processar os seus fenômenos da forma seguindo o caminho mais curto, mais econômico, menos energético, mais simples possível. Está aí o caso, por exemplo, das vozes eletrônicas paranormais, que a maioria das vozes são masculinas e não femininas, e já fizemos um trabalho sobre isso, explicando por quê, porque nos próprios pacientes esquizofrênicos que têm alucinações auditivas, eles escutam vozes, a maioria masculina. E eu digo, poxa, tem alguma semelhança? Por quê? Mas exatamente, os pacientes psiquiátricos alucinam mais vozes masculinas, porque as vozes masculinas são mais simples do que as vozes femininas. As vozes femininas são complexas, requer um maior dispêndio de energia do cérebro, da mente, para a sua elaboração. E o universo é econômico. A mesma coisa no fenômeno de transcomunicação, o universo é econômico. Se produz mais facilmente vozes masculinas, e o próprio Instituto tem um exemplo disso, são pouquíssimas as vozes, apesar de que a primeira voz era sobre uma mulher, Amélia, mas era uma voz masculina. Ok? A maioria das vozes são vozes masculinas por uma questão do princípio de economia. Então, por a própria questão do princípio de economia, que é um princípio geral, parece ser um princípio geral da natureza, ser uma função booleana, que é a mesma coisa que dizer, é uma função lógica e booleana é a mesma coisa. Tanto que eles desenvolvem uma álgebra de Boole. Por exemplo, as operações de somar, de subtrair em cima dos números naturais são uma álgebra de Boole. Uma álgebra booleana. Pode facilmente mexer isso matematicamente. Sartre propôs, então, que esse link desliga 1, 0, aqui o pessoal que é da informática está acostumado com isso, seria o fundamento básico desse link psi, exatamente, a álgebra de Boole, ok? Em que nós temos, para ser uma álgebra de Boole, a presença de certas propriedades, como, por exemplo, fechamento. Se você pega dois objetos desse espaço e aplica um operador, ele vai dar um outro elemento desse espaço. Por exemplo, se você pega o número 2 e soma com outro número 3, vai dar outro número, não vai dar uma letra, não vai dar um elefante, nem um cachorro, nem uma planta. Se você soma dois números naturais, vai dar um número natural.
Né? Se você multiplica números naturais, vai dar um número, ou seja, fechamento, cai dentro. É associativo, você pode associar, né? A mais B mais C, você pode somar B mais C primeiro, né? Você somar 1 mais 2 mais 3, você pode somar 1 mais 2, 3, com 3, 6. Mas você pode somar 2 mais 3, 5, com 1, 6, não importa a ordem. Como também a comutatividade, né? Comutatividade 8 mais 5 é 13, 5 mais 8 é 13, ou seja, tanto faz A mais B. Tem certas interações que não são comutativas, né? João ama Maria, mas o fato de João amar Maria não quer dizer que Maria ame João. Maria pode não amar João. Então, o amar, o gostar, não é comutativo. Pode até ser. Ótimo, quando é um casal que dá certo, que é comutativo, A ama B, B ama A, tá ótimo. Mas não obrigatoriamente, só dando um exemplo, assim, não matemático, né? Não obrigatoriamente uma relação amorosa é uma relação comutativa. Logo, não é uma álgebra booleana. Logo, não é uma coisa simples. E não precisa ir para a matemática para saber que a relação humana não é uma coisa simples, que realmente é uma coisa complexa. Eu trago esses outros exemplos para servir de modelo comparativo. Pode tocar. Porque apenas estou, pode tocar para frente, né? Apenas dei uma fundamento. Pronto. Vou voltar para lá, para aquela letra. Sim, aqui. Fundamentalmente, a conjectura 1 afirma: o link psi parece ser uma função lógica. Sempre eu tive cuidado de dizer parece, né? Não dizer uma função lógica, né? Mas tudo funciona como se o link psi fosse do tipo liga, desliga, né? 1, 0, sim, não. Fundamentalmente, a partir do qual se elabora processos mais complexos, mas sempre fundamentado nesses processos mais simples. E acatamos e concordamos com esse princípio, que é um princípio não ronaldiano, mas sartiano, mas que ronaldiano absorveram e concordam plenamente, e é a bola da vez que deu origem a toda essa estrutura. O próximo. A conjectura 2, a informação semântica, né? Aí no material que vai ser exposto, mas a gente vai comentar. Veja, a informação, ela pode ser de natureza semântica e natureza sintática, né? A equação de Shannon, inclusive colocamos aí no trabalho, a equação de Shannon, que é I de informação, é igual ao logaritmo, né, de 1 sobre P na base 2, sendo P é a probabilidade, né, de um evento acontecer. Não precisa se preocupar com essa equação, que é uma equação complexa, porque de um lado você tem I, que é informação, e do outro lado você tem uma probabilidade, né? São grandezas de natureza bem distinta e difícil de associar. O que importa a gente saber aí e compreender no final é o seguinte: a teoria da informação, com a equação de Shannon e tal, na verdade, não afere a quantidade de informação. O que ela afere é o espaço ocupado por uma informação. A gente está aí nos slides, a gente dá um exemplo. Por exemplo, vamos supor as letras do alfabeto latino. Aí você forma o conjunto A, da letra A, B, C, D, E, F, até Z. Então, está aqui, o alfabeto latino. E veja o espaço que ocupa. Mas você pode escrever, seja as letras do alfabeto latino, descrevendo a propriedade, e não descrevendo uma por uma. Né? Uma por uma chama-se descrever por extensão. Ok? E eu posso descrever pela propriedade. Propriedade X é uma letra do alfabeto latino. Bom, a definir o conjunto. Mas se você definir de um jeito ou do outro, você vai ver que o espaço ocupado é diferente. É diferente. O espaço ocupado, quando você A, B, C, D, é um. Quando você descreve a propriedade, é outro. Mas a ideia é uma só. É a mesma. Ok? A ideia é que é a questão semântica. Né? É o conteúdo. A sintaxe é a forma. Né? E a gente já discutiu várias coisas aqui no Instituto, sabe, sobre isso, que no primeiro momento vem aqui a informação que o processo paranormal ele é semântico e não sintático. Mas depois ele modificou. Não, ele é ou parece ser preponderantemente semântico, mas não obrigatoriamente só semântico. Pode ocorrer algumas vezes no caso de sintaxe, né? Como é o caso de clarividência, é um caso de sintaxe.
A xenoglossia, ela não serve bem de elementos para a gente apresentar isso. Vamos supor que tivéssemos aqui um japonês, e que nenhum de nós falasse japonês, né? E que ele pensasse numa palavra e alguém tentasse captar, né? Vamos supor que ele pensasse numa casa, né? As pessoas presentes, se tivesse um paranormal presente, captava a ideia que ele transmitiu e ia captar a ideia da casa. Mas a pessoa que está aqui, por exemplo, não fala japonês. Então ele ia dizer, ele pensou em casa, fala em português. Ou se fala em inglês, house. Né? Mas se ele não sabe falar japonês, ou seja, se não tem a sintaxe, ele não vai dizer jamais casa em japonês. Mesmo que ele tenha pensado lá, ie, que é casa em japonês. Né? Mas ele não vai dizer ie, porque a sintaxe não é transmitida. O que é transmitida é a semântica. Ele capta, mesmo ele não falando nada de japonês, mas ele consegue captar toda a ideia que está na mente e exteriorizar no idioma com a sintaxe dele, agente psi, e não a outra sintaxe. Então, o conteúdo é transmitido. A informação semântica, ou seja, o link psi possibilita exatamente que haja o fluir, a passagem de conteúdos preponderantemente semânticos. Uma vez ou outra perdida, é possível passar algo de natureza sintática, mas preponderantemente semântico. Essa é uma segunda característica, uma segunda conjectura, né, sobre o link psi. Até apareceu ali uma frase com a letra maiúscula, que é a conclusão. Para frente, aí o que eu descrevi, mas aí, pronto. Conjectura 2. No final de cada conjectura, eu deixei ela bem clara em letras garrafais, né? O link psi parece se efetuar preponderantemente através de uma informação semântica. Ok? Essa seria uma segunda conjectura sobre o link psi. Isso. Vai se comportar desse forma. Vamos para a terceira conjectura. É a natureza psicocinética, que nós comentamos aqui, né? Quer dizer, essa sacada inteligente de Horta Santos, a nossa própria atuação na atividade normal do dia a dia, a gente nem se toca, mas é uma ação psicocinética. Que se eu sou, dê o nome que você quiser, se eu sou uma alma, se eu sou um espírito, se eu sou uma mente, se eu sou um psiquismo, né, e tenho um corpo, mas se eu atuo sobre o meu corpo, algo abstrato, atuando nesse algo concreto. É uma ação psicocinética. Então, quando fala psicocinesia, a gente tende logo a visualizar a mente, né, um paranormal atuando sobre um objeto externo, produzindo um deslocamento. E nós não tocamos que essa própria ação, vamos dizer assim, cotidiana, do dia a dia, seria, ou parece ser, uma ação psicocinética, né, que é o que temos aí. Assim, aí faço menção aí um trabalho que Horta Santos trouxe aqui, num dos simpósios do Instituto, sobre dobragem psicocinética de metais, o efeito Geller, né? Ele trouxe um modelo muito rico, muito importante, que inclusive na hora, quando ele apresentou o trabalho, me deu ideias que fez com que eu fizesse um outro trabalho, né, sobre fotogênese, né? Me inspirou. Ele destaca, por exemplo, que na dobragem psicocinética de metais, o fenômeno paranormal não é o que a gente vê, mas que está subjacente microscopicamente. Ou seja, o metal, ele tem um tipo de ligação chamado ligação metálica, né, que tem, por exemplo, entre um átomo e o outro, nós temos nuvens de elétrons, que possibilita a vinculação de um átomo a outro, a ligação. E o afrouxamento dessa nuvem de elétron faz com que o metal se derreta. Por exemplo, se eu aqueço o metal, tá aqui o metal, eu aqueço o metal, forneço energia com esse aquecimento aos elétrons dessa nuvem eletrônica que está ligando os átomos do metal. Ao fornecer energia, esses elétrons da nuvem saltam e a nuvem fica mais rarefeita, mais fraquinha. Consequentemente, a ligação se torna mais frouxa e o metal
ele derrete. E é por isso que o metal derrete, né? Porque quando fornece energia, energia cinética para os elétrons da nuvem, da ligação, certo? Consequentemente, ele se rarefaz e afrouxa as ligações e o metal se derrete. O que ele propôs é algo semelhante para a dobragem psicocinética de metais. Só que, em vez de fornecer calor com fogo e tal, a mente se liga, se vincula, se conecta com os elétrons da nuvem eletrônica, produzindo o quê? O seu deslocamento, a sua rarefação. A rarefação agora, em vez de se dar por conta do fogo, se dá por conta de uma ação psicocinética microscópica. Nesse momento é que se dá um fenômeno paranormal. Esse momento que você não está vendo. Depois, quando esses elétrons dão um salto, eles se... Podia conseguir uma linha. Se afrouxa essa ligação, o metal então começa a se dobrar, né? E não precisa nem de uma ação física nova. O próprio movimentar da colher, por exemplo, tendo as ligações afrouxadas, faz com que ela se dobre. Aí me lembrou de uma aula de medicina, né? Que tivemos sobre a produção, né, em biofísica, né, de luz pelos átomos. Não agora nuvem eletrônica, mas dentro do próprio átomo, que tem o núcleo de prótons e de nêutrons e o elétron girando em torno, né? Girando em torno. Ok, obrigado. Vou tomar aqui uma aguinha aqui. Então aprendemos que se você pega os elétrons da periferia de um átomo, que aqui um átomo, não é a nuvem eletrônica ligando átomos, é o próprio átomo. Tem o centro, próton e nêutron, e a eletrosfera em torno, os elétrons, né? Se os elétrons externos, eles dão um salto de um ponto para outro, ok? Um ponto de maior energia para um ponto de maior energia, ele tende depois a voltar sozinho para a sua condição natural, né? Só quando ele volta sozinho, ele está indo de um ponto de mais energia para um ponto de menor energia, esse excedente é emitido. Se esses elétrons estão na porção mais periférica do átomo, esse excesso é emitido na forma de luz. Daí, então, proposta para a fotogênese. Na fotogênese, a mente se liga não na nuvem eletrônica entre átomos, mas no próprio eletrosfera do átomo, fazendo com que haja um salto do elétron de um ponto para outro. Nesse momento é que ocorre o fenômeno paranormal. Depois, quando o elétron volta para a posição normal, aí já não há mais fenômeno paranormal. Mas é o que eu vejo aqui fora, é a emissão da luz. Se isso ocorre no elétron mais próximo do centro, o que é emitido não é luz, o que é emitido é raio-x. Okay? Então, quando tem um agente paranormal potente, eu tenho não só emissão de elétron, mas temos a proposta no modelo de que temos também a emissão de raio-x. Então, aí nós temos uma ação psicocinética microscópica repercutindo, produzindo um fenômeno macroscópico. Muito bem. Conjectura 3. O link psi, mesmo entre o psiquismo do agente psi e seu corpo, parece ser de natureza psicocinética. Ok? Aí temos a conjectura 4, aí é uma proposta exatamente do Instituto, que a natureza do link psi é de natureza intermitente. O link psi não se efetua permanentemente. Há uma intermitência, há uma descontinuidade. E tem dois fatores que contribuem para essa descontinuidade. Eu vou fazer aí o contrário. Eu disse uma, depois vou fazer a outra, vou dizer a segunda, que é o piscamento. O Horta Santos lembra exatamente um pensamento de Einstein, que Einstein disse na questão da relatividade, pode acontecer de todos nós e o universo inteiro estamos crescendo de tamanho. Só que nós não perceberíamos. Por quê? Porque estamos crescendo junto com ele. Ou diminuindo. Se eu estou diminuindo de tamanho, essas paredes estão diminuindo, tudo aqui está diminuindo, eu percebo. Porque eu diminuo junto com ele. Né? Uhum. E no desenvolvimento das teorias de Horta Santos, ele propõe a existência de um domínio material e de um domínio informacional. E dessa interação entre o domínio informacional e o domínio
né? E o universo, ora prepondera sobre uma perspectiva informacional, ora sobre uma perspectiva material. É como se a matéria toda estivesse piscando, né? É tipo agora, tá, material, agora informacional, depois material. Mas como nós piscamos junto, a gente não dá para perceber isso, né? Claro que tanto esse pensamento inicial einsteiniano como o pensamento de Horta, fica difícil de você produzir um processo de replicabilidade, já que você não tem como, pelos meios usuais, identificar se está crescendo, diminuindo juntamente com o universo, ou se está piscando juntamente com ele. Mas, por exemplo, se for verdade que realmente o universo pisca, então, ao piscar, quando tiver só informacional, quando tiver só material, vai ter um momento que vai haver uma desconexão. Por isso que essa conexão, esse link não é contínuo. Além disso, temos a questão das funções inibidoras. Aí nos slides, né, você pode ir passando, temos 4 funções inibidoras. São φ, ρ, π e tal. Aí temos a primeira função, a função φ. Né? Vamos raciocinar. Nós aprendemos no dia a dia, tomamos conhecimento sobre conteúdos, fatos do dia a dia. Só que o esquecimento é algo fundamental. Porque percebe se nós tivéssemos a capacidade de gravar tudo que a gente já viveu na vida da gente. Veja a perturbação de informação. Então, o esquecer certas coisas é fundamental, é necessário, até mesmo para abrir espaços para você guardar informações importantes e vitais. Okay? Então, existe um mecanismo chamado função φ que inibe a guarda de informação, bloqueia, ok? E se eu tiver a inibição dessa função, a inibição da função inibidora, eu consigo resgatar essa informação. Então, há naturalmente, na tomada de conhecimento usual clássico, um mecanismo de inibição da guarda de informação. Essa é a chamada função inibidora φ. A próxima. Aí vem a função ρ. Função ρ. O que é que Horta Santos e Sartre propuseram? A existência de um outro mecanismo, de uma função inibidora equivalente à função φ para a gnose comum. Seria uma função semelhante para a gnose paranormal. Ou seja, do mesmo jeito que estamos captando informações e estamos bloqueando certas informações do dia a dia para não ter um tumulto e não dar um pane no nosso sistema, também paranormalmente estamos captando mensagem telepática, né? Estamos captando informações de clarividência. Então, isso está chegando na nossa mente. Imagine, então, a quantidade de informação que vem para a nossa mente e se isso não fosse bloqueado. Né? Então, não só as informações do dia a dia, informações normais, como as informações paranormais, evidência para a telepatia, que está chegando aqui, como aqui temos ondas de rádio e tal, temos ondas de pensamento que está passando por aqui também, ok? E a nossa mente está aqui captando, mas não tem sentido captar essa quantidade enorme de informação sobre o nosso sistema. Então ele propõe que existe uma função inibidora, a função ρ, que bloqueia parte dessa informação, só vez ou outra que possibilita a sua passagem. Então, a inibição da função inibidora ρ é que implicaria medicamento, consequentemente, na produção de uma telepatia, de uma clarividência. Então, a inibição da função ρ. Fundamentado nisso, aqui no Instituto, nós propusemos algo análogo, porque Horta Santos e Sartre desenvolveram para a psigama. Isso aí, mas não para a psicapa. Então, aproveitamos a ideia e desenvolvemos o equivalente para as funções de psicapa. Então, agora vem a função π. Eu chamei de π por eufonia com φ. Né? Ok? Que é uma função normal, não é uma função paranormal, é uma função inibidora paranormal. Do mesmo jeito que temos aferência, informação que chega a nós, temos a eferência, temos a saída de informação que se dá através da tonicidade do sistema nervoso, bem como através de uma ação glandular, produção de hormônios, é a saída, é o sistema nervoso atuando
sobre a saída. Só o fato de estar, a gente não percebe, mas fazemos um esforço, temos um tônus muscular que é decorrente do tônus nervoso, que é uma saída de eferência, temos saídas, ok? Mas imagine que não tivéssemos um controle dessa saída. Essa saída fosse o tempo todo aleatória. O que aconteceria? Exatamente a crise convulsiva. O epiléptico, você tem um descontrole dessa saída. Ok? Você usa a medicação exatamente para bloquear. Ok? Então, existe um mecanismo natural que nós temos de inibição da eferência, porque o sistema nervoso está o tempo todo com essa eferência, com essa saída sobre o mundo físico. Ok? Equivalentemente, aí tem a próxima função tal. Né? Tal, porque lembra tal da física, tal, é uma questão mais assim, psíquica, tal. Podia ser qualquer letra, né? Propomos que, da mesma forma que nós temos uma saída física, tônus nervoso de dentro para fora, né? Também nós temos uma ação paranormal nossa sobre o mundo físico, uma ação psicocinética sobre o mundo físico. Mas imagine que se a gente tivesse esse tempo todo com essa ação psicocinética, a gente estaria andando e jogando os objetos, atuando sobre o mundo físico o tempo todo. Então é preciso que haja uma inibição dessa nossa capacidade psicocinética. E quando a função inibitória, ela bloqueia essa saída psicocinética. E a inibição da função inibitória é que produziria o link PC. Ok? Então o link PC seria intermitente, porque seria em decorrência do bloqueio das funções inibitórias, que aí foram descritas. Juntamente com o piscamento do universo, nós teríamos, então, outra conjectura, né, do link PC, que é que o link PC, ele não é permanente, ele é intermitente, ele é descontínuo. E essa intermitência e essa descontinuidade se dá por conta do piscamento e por conta das funções psíquicas inibidores as letras garrafais. Bloqueou? Até a conclusão. Vá. Pronto, aí. A conclusão da conjectura 4. Né? O link PC aparenta ocorrer de forma intermitente, descontínua, em psíquicas inibidoras e do piscamento da matéria do universo. Ok? Finalmente, em termos de princípio, nós temos a conjectura 5, a invariante topológica, né? Que começou nos trabalho do baralho ESP, também chamado baralho Zener, numa provocação no bom sentido, como eu já falei, do nosso saudoso Ivocílio Caruso. Eu comecei fazendo uma reflexão, né, que a mente humana, né, parece agir topologicamente, captar e atuar topologicamente. Né? Eu fiz esse estudo baseado desenvolvendo a questão de captação, e o Horta Santos, ele aproveitou a ideia e desenvolveu para a psicapa. Não tinha nem me tocado. Aconteceu o contrário. Os inibidores que ele fizeram para a psigama, psicapa não, eu fiz psicapa, e essa aí eu fiz para a psigama e não me toquei de psicapa. Aí eles aproveitaram e fizeram psicapa. Havia uma interação muito boa, muito grande entre o Instituto e o IPRJ, a Horta Santos e SAF, de ideias ricas. Um alimentava o outro com ideias. Veja, a mente humana, ela parece atuar, nesse primeiro momento, então, sob a perspectiva do conhecimento, de natureza topológica, preservando determinadas propriedades, chamadas propriedades topológicas. A topologia é um ramo da matemática, a gente não vai desenvolver a questão da matemática, né? Mas existem certas propriedades que são conservadas. Né? Existem certas formas, certos conteúdos que são topologicamente equivalentes. E isso nós podemos identificar através do estudo do sonho, através do estudo de descoberta. Então, temos aí, por exemplo, Kekulé.
que foi quem descobriu a forma de benzeno. A gente estudou quando estudou química orgânica, aquela cadeia em forma de anel. O que acontece é que não se conhecia cadeia em forma de anel. Todas as cadeias eram retilíneas, abertas, não tinha cadeia fechada. Só que, com a descoberta do benzeno, foi tentar descobrir a estrutura, conseguiu se determinar as valências, conseguiu determinar a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio, mas não se conseguiu fechar uma forma. Toda a forma que se fazia não dava certo. E então, o que Kekulé, pensando sobre isso, pegou no sono. Pegou no sono e, no sonho, ele viu a fórmula do benzeno, que estava esticadinha, se fechando e mordendo a si próprio, como uma cobra que pega o próprio rabo, o Ouroboros, né? E despertou. Quando ele despertou, disse: isso é isso, fechar a fórmula. Ele foi e fechou a fórmula, experimentou e deu certo. Ou seja, existe algo chamado genus, é uma propriedade que se conserva. O genus é uma propriedade lógica, ela se preserva. Se você tem um círculo, ela se transforma, por exemplo, num quadrado, porque não tem furo nenhum. Certo? Se você tem um anel, tem um furo, então um anel quadrático tem um furo. Aí você pode transformar, mas não pode transformar uma na outra. Uma que não tem furo, uma que tem 2 furos, outra que tem 3 furos, não pode. Né? Se ela tem 2 furos, vai transformar em outra com 2 furos, e assim por diante. O genus é preservado, ou seja, a quantidade de furos é uma propriedade que é preservada, ok? Então, topologicamente, o anel benzênico e o Ouroboros, ou a Ouroboros a si própria, ok? São a mesma coisa, topologicamente. E a mente, como que, no sonho, deu a solução que ele tanto buscava, né? Mas aí também, naquela mesma primeira, tem a gente fala também sobre a máquina de costura, certo? E temos a máquina de costura, né? James Watt, que também fez a máquina a vapor, o navio a vapor, né? A máquina de costura, ele viu a mulher dele fazendo costuras à noite e tal, e ficou procurando uma solução para ajudar ela nesse sentido. Fez a máquina de costura, mas botou a agulha, a linha onde normalmente se bota na agulha, aqui no começo, né? E ele então ficou pensando como podia fazer, porque ele fazia isso na máquina e a máquina não costurava. E pegou no sono. Ao pegar no sono, ele sonhou que era perseguido de silvícolas, de índios. E esses índios jogavam lanças e flechas na sua direção. E quando ele olhava para essas lanças e essas flechas que estavam vindo na sua direção, ele viu que todas elas tinham um furo na ponta, não na extremidade, na ponta. E se acordou. É isso, furo na ponta. E fez um furo, não no começo, mas na ponta, né? E construiu com isso, possibilitou que a linha fosse e voltasse. Ou seja, a lança, a flecha com furo na ponta, topologicamente igual a uma agulha com furo na ponta, né? Vendo a chaleira no fogo com a tampa, fez com que ele visse é possível gerar energia e o movimento, e movimentar um navio, tá? E fez o navio vapor. Não precisa só para sonho, certas descobertas da própria realidade física mesmo. Quem descobriu, quem inventou o relógio de pêndulo, não sei se vocês sabem, mas foi Galileu, né? Quem inventou o de pulso foi o nosso Santos Dumont, né? Que é exatamente para poder, né, você não vai andar com um relógio de pêndulo no avião para cima e para baixo, né? Ok? Ele queria um relógio que facilitasse o acesso. Mas como foi que Galileu inventou o relógio de pulso? Na igreja, ele parou de orar porque observou o movimento dos pêndulos da igreja, dos castiçais, né? Penduradas, né? Com o movimento do vento. E que viu que era uma função do comprimento, né?
E eu vi que tinha uma periodicidade, e colocou aquilo em forma de equação e conseguiu montar para formar um relógio. Ou seja, há um homeomorfismo entre um objeto, um pêndulo, né, certo? Sendo movimentado pelo vento, e você tem um relógio que você aproveita as propriedades pendulares para ter uma periodicidade constante. Ou seja, a mente parece que funciona preservando a topologia. E aí, nos slides, eu coloco também, que foi visto, paranormalmente, estudos de visão remotas, né? Então, num dos casos, um dos pesquisadores saiu, pegou na condução, certo? Ok. Pegou na condução, aleatoriamente, e parava no determinado lugar, de certa hora. Quando parava, via alguma coisa e tentava transmitir. Então, ele estava o paranormal aqui, ele captou, estou vendo um grande triângulo retângulo que faz rec e vai para frente e para trás. Né? O que era? Era um parque que tinha um balanço de metal vermelho, que era retangular, e ia para frente e para trás, fazia rec. Ele não disse que era um parque, mas o que ele descreveu é um grande triângulo vermelho que faz rec e vai para frente e para trás. Ele é equivalente. Ou seja, a mente trabalha topologicamente. Lembramos então do baralho Zener, né? O baralho Zener, ou o baralho Esper, que é o baralho utilizado, né? Que são essas 5 primeiras cartas, tem 5 de cada uma. E o indivíduo, ele embaralha e segue uma sequência que vai tentar perceber, captar qual é a figura transmitida. Só que percebemos que essas figuras, elas não são topologicamente diferentes. Por exemplo, a onda são 3 regiões, então não tem nada equivalente. A onda é diferente. Mas, por exemplo, a cruz e a estrela é uma região que não tem furo nenhum. Então, elas são iguais. Elas podem ser transformadas topologicamente. Então, quando eu descarto que eu pego uma cruz e estou transmitindo aqui uma cruz, você pode dizer estrela e você não está errando. Porque cruz e estrela são topologicamente iguais. Ali, ó, o círculo, como uma região branca central, é um anel circular, ou seja, tem um furo, e ali é um anel quadrático, tem um furo. Aquelas duas são equivalentes. Você não pode transformar uma cruz naquela ali, porque cruz não tem furo. Né? E ali tem um furo. Então temos ali, na verdade, 3 figuras. A onda, a cruz e a estrela, que é uma só, e o anel quadrático e o anel circular, que é uma só. Então você pode trocar um pelo outro e pensar que errou e, na verdade, acertou. Então, para você melhorar o seu acerto, o que você tem que fazer? Figuras topologicamente distintas, que foi o que fizemos. Conservamos a onda, entre cruz e estrela, preservamos a cruz, e entre quadrado, anel quadrado e circular, preservamos o anel circular. Fizemos a interrogação, que tem 2 regiões, aqui tem 3, não tem 2. E ali o círculo infinito, que tem 2 furos, o círculo tem um só. Essa não dá para confundir. Ou você pode pegar essas letras, que também são topologicamente distintas. Certo? Quando o Naum Kremer, parapsicólogo argentino, esteve aqui em Pernambuco, ele teve contato com esse trabalho. Quando voltou para a Argentina, ele fez a pesquisa e utilizou o baralho PPP, que é esse baralho modificado, com o baralho Zener. Certo? A ideia é que o teste com o baralho PPP daria um melhor resultado, porque evitaria esse erro. E ele depois publicou que ele obteve realmente uma melhora significativa, né, dos resultados quando fazia com o baralho IPPP. Vamos para frente. Um aspecto, conjunto de variantes, o LIT-PC, pode tocar, preserva as invariantes topológicas. E, finalmente, seletividade do link, para encerrar, né, estamos no finalzinho. Já passou até um pouquinho de tempo, vou pegar mais uns 2 minutinhos. Uma coisa que nos debruçamos é interessante, né? Você às vezes capta o conteúdo da mente de uma outra pessoa que você não conhece, mas você conhece Nilson aqui e nunca captou nada na mente dele. Aí chega aqui um estranho e de repente o paranormal capta. Por que tem essa seletividade? Por que captou de A e não de B? Por que eu captei de Nilson e não de Roberto? Por que há essa seletividade? Por que eu vou agir sobre... Tem vários objetos em cima da mesa. Por que eu ajo sobre o copo? Tem 5 copos. Por que eu ajo sobre aquele? Há uma seletividade do link. Mas o que é que determina essa seletividade?
Porque eu posso, eu vou atuar sobre esse copo, aí eu estou tendo uma vontade específica, ok? Mas eu vou atuar sobre um copo e vai atuar sobre o copo A e não sobre o copo B. Então, o que nós identificamos, né, é que existem fatores inerentes ao objeto, mas muito mais fatores inerentes à pessoa, mais o componente de natureza subjetiva, ou mesmo de posição do objeto, ou de semelhança, de aproximação através de uma métrica, aí começamos a desenvolver uma métrica no sentido topológico, matemático mesmo, né? Porque a nossa métrica do dia a dia é a métrica euclidiana, que é a distância física daqui para lá. Pode ser que nós tenhamos uma maior proximidade, uma maior identificação do meu jeito de ser com o pensamento de Nilson e tal, de forma que eu estou mais perto de Nilson, enquanto tem uma pessoa aqui junto de mim, mas que não tem nada a ver comigo, totalmente diferente. Quer dizer, ele euclidianamente ele está mais perto. Eu pego a distância no sentido euclidiano físico. Mas, por exemplo, em termos de distância social ou distância psicológica, Nilson, que está mais distante, ele está mais perto. E esse que está aqui bem pertinho está distante. Às vezes você está num ônibus com uma pessoa junto com você, mas você não sabe nem quem é, não tem nenhuma interação. Oi? Afinidade, exatamente. Ok? Então, de certa forma, não só apenas em relação à questão da mente, numa telepatia e tal, mas em relação à ação psicocinética, certas características, espacial, temporal, por exemplo, tem certo componente psicológico que a gente não percebe. Existe um ponto, né? Quando a gente chegou aqui e foi sentando, a gente foi se distribuindo por uma escolha nossa, né? Eu percebi, por exemplo, quando estava no segundo grau, que eu descobri esse aspecto, que eu sempre costumava me sentar na terceira cadeira, encostado na parede, desde o primário. E eu não tinha me tocado nisso. Eu normalmente não sento na sala, no meio, né? Então eu me forcei, inclusive, uma vez, a sentar no meio, né, para ver essa experiência diferente, mas era natural. Eu tendia para essa posição. Então, oi? Proteger as costas. Uhum. Então há essa escolha natural. Então o link tem esse aspecto psicológico subjetivo que faz com que a gente escolha determinada ação psicocinética ou psigâmica. E já falamos demais. Falou bem. Terminou? Pronto. Prazer, Fittipaldi. Expus e agora disponho. É porque como são 57 slides que está detalhado, mais aprofundado, mas eu procurei exatamente transmitir a ideia, o conteúdo básico. O texto depois vai ser posto à disposição, tem inclusive também abordagem matemática, quem gostar poderá se aprofundar. Aqui uma conexão, né? Através da... Então vamos à parte. Agora sim. Eu aproveitei essa frase sobre conexão e botei aí.